considero que o ministro foi infeliz. Aquilo que ele diz não tem nada a ver praticamente nada a ver com a liquidação das dívidas. Ele limitou-se a falar dos critérios de pagamento, aprovados e estipulados há vários anos pela cimeira dos chefes de Estados e de governos. Portanto, não é agora que se vai alterar. Ele devia, digamos, abordar a questão do pagamento. Como pagar? E nós sabemos que tanto o ex-presidente da Comissão da CDO como o atual presidente também da Comissão já estiveram em Cabo Verde e, inclusive, negociaram com o governo um plano de pagamento. E o governo, portanto, nunca colocou como obstáculo os critérios estipulados para o pagamento de cada país. Portanto, há uma taxa, um montante de 0,5% de taxa de importação que os países todos pagam. Cabo Verde não foge à regra. Há uma dívida de mais de 30 milhões de euros. Cabo Verde pode até considerar que paga muito, mas a via é começar a dar sinal, a pagar alguma coisa, para depois, num fórum próprio, que é a cimeira dos chefes de Estados e de governos, ver se é possível que haja a redefinição dos critérios. Portanto, é como se nós tivéssemos ido a um banco, contrair empréstimo, assinar um contrato e depois dizer não vamos pagar porque afinal o contrato que assinamos não é bem assim. Nenhum banco iria tolerar isso. Portanto, eu acho que o ministro foi infeliz, não foi responsável, sabe que Cabo Verde tem compromissos, tem que pagar. A CDAO nem sequer está a exigir de Cabo Verde que pague todo o montante, mas sim que dê sinal. Portanto, ok, se Cabo Verde considera que 200 mil contos ou 400 mil contos, portanto, é um montante que Cabo Verde não pode pagar, que pague 10 mil contos por ano, que pague 50 mil contos por ano. Agora, não pagar nada há vários anos, desde 2017, que o governo, o Estado, não dá um sinal, um tostão da taxa comunitária à CDO e cobra nos impostos aos cabo-verdianos, não fica bem o ministro estar a vir agora a questionar os critérios. Os critérios poderão ser vistos, mas depois, não tem nada a ver com a dívida que Cabo Verde já tem perante a CDO. E um Estado de bem, quando assume um compromisso, deve cumprir. Ou então minimizar. Se continua a não pagar, a dívida vai acumulando. Portanto, o Ministro das Finanças não deve fazer uma afirmação do tipo. E faz uma afirmação depois do meu pronunciamento, enquanto deputado da CDO, e depois do pronunciamento do Presidente da República, que concorda, basicamente, que o Estado de Cabo Verde deve começar a pagar. E não fica bem o Presidente da República de Cabo Verde estar a participar na cimeira dos chefes de Estado e não estar cómodo, ou seja, com Cabo Verde a dever um montante, digamos, grande. Também não nos fica bem, enquanto parlamentares da CDO, todas as vezes no Parlamento estarmos a ouvir, não, Cabo Verde deve, Cabo Verde não paga taxa comunitária, não dá sinal. Não fica bem a Cabo Verde. Eu penso que o ministro foi infeliz. O ministro devia colaborar connosco, devia começar a dar sinais de pagamento e só depois trazer essa questão de renegociar ou não os critérios de pagamento. A intenção de Cabo Verde de obter um estatuto especial como país insular pode ser uma via para a redução do montante que Cabo Verde deve transferir? Isso tem que ser com um argumento tanto forte, poderá ser sim, mas não tem a ver com a dívida que Cabo Verde tem perante a CDO. A dívida advém do acordo já existente com a CDO. Quando for alterado o acordo, aí sim Cabo Verde poderá apresentar os argumentos, renegociar, digamos, os critérios, mas é preciso que todos os chefes de Estado estejam de acordo. Tem que ser uma decisão da Cimeira, não do Ministro das Finanças de Cabo Verde, para que depois os critérios possam ser mudados e a CDO levar em conta a insularidade de Cabo Verde. Mas isso é uma outra questão. Depois, para estarmos em condições de facto, apresentar essa situação, de convencer a CDO em termos de insularidade, especificidades de Cabo Verde e também em termos de condições económicas para pagarmos menos, é preciso que se dê sinal. A ideia com que a CDO fica é que Cabo Verde não tem vontade política de pagar e que não está interessado em estar na comunidade. Portanto, isso é óbvio. Um país que tem 7 anos que não paga a taxa comunitária, o que é que quer dizer? Quer dizer que não está interessado. Portanto, o ministro foi, de facto, infeliz em misturar duas questões que devem ser tratadas em momentos diferentes. Esse facto, o facto de haver dívidas
pode perturbar ambições políticas de cabo-verdianos, nomeadamente as suas? As missões dos cabo-verdianos, portanto, veja, em 2018, Cabo Verde perdeu o cargo de presidente da Comissão da CDO por causa da dívida com a CDO. Há 2 anos, Cabo Verde perdeu o cargo de diretor-geral da OAS por causa da dívida que tem para com a CDO. Cabo Verde acabou por perder cargo de comissário, portanto, a CDO teve que reduzir o número de comissários de 15 para 5, e Cabo Verde automaticamente perdeu um comissário na CDO, que tem a ver com o não pagamento da taxa comunitária. Ultimamente, Cabo Verde também acaba por perder o cargo de vice-presidente do Parlamento da CDO por causa de não pagamento da taxa comunitária. Portanto, Cabo Verde tem estado a sofrer consequências por causa do não pagamento. Nós temos um juiz na CDO, temos funcionários na CDO, há projetos que a CDO vem financiando em Cabo Verde, a CDO contribuiu durante a erupção vulcânica com milhões de dólares, tem contribuído com a ajuda alimentar, tem representação permanente em Cabo Verde, tem ICRE em Cabo Verde, empresas aéreas instaladas nos países da CDO, ou seja, que são dos países da CDO, fazem ligações aéreas com Cabo Verde, quase que diariamente. A Sky faz 3 vezes por semana, a Air Senegal faz várias vezes por semana, Transair faz, portanto há uma ligação aérea que empresas aéreas instaladas na CDO fazem e apoiam Cabo Verde. Há vários apoios que temos na CDO. Mas, por outro lado, CDO é um mercado com 400 milhões de habitantes. Cabo Verde torna-se mais importante integrado na CDO. Os próprios países desenvolvidos querem que Cabo Verde esteja integrado na CDO e reforce a sua integração. Ora bem, um país que tem o objetivo de reforçar a sua integração numa comunidade económica, que é a CDO, uma comunidade importante, não pode estar a não pagar cota. Não pode. Não é normal que Cabo Verde não dê sinais. Os 2 presidentes da Comissão da CDO já estiveram em Cabo Verde, deram carta branca ao governo de Cabo Verde. Olha, paguem aquilo que vocês puderem. O governo diz assim, dentro de poucos meses vamos começar. Nunca mais começa. A última vinda do presidente da Comissão foi antes do mês de janeiro. Veio cá, falou com as autoridades cabo-verdianas, chegou-se a um acordo de que a partir de janeiro Cabo Verde começaria a dar sinais. Nós já estamos no mês de junho, nenhum sinal. Não é sério. Não é responsável. Considera que há alguma falta de vontade política? Há falta de vontade do Ministro das Finanças e do Governo de Cabo Verde em relação à integração na CDO, em relação ao pagamento da taxa comunitária. Há falta de vontade. Se não houvesse falta de vontade, pelo menos o Governo tinha que dar sinais todos os anos. Como é que interpreta? Cabo Verde tem que estar na CDO, mas não quer? Cabo Verde tem que estar na CDO, mas há pessoas que não consideram isso importante e fazem com que o país não assuma os seus compromissos. Politicamente, economicamente, Cabo Verde deve estar integrado na CDO. Um mercado cabo-verdiano que tem 500 mil habitantes, que é praticamente uma pequena cidade na Nigéria, tem que estar integrado numa comunidade que tem 400 milhões de habitantes. Os países envolvidos precisam de Cabo Verde integrado. O ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, fez uma afirmação categórica no Parlamento cabo-verdiano. Nós precisamos de Cabo Verde integrado na CDO por causa da dimensão, digamos, do mercado da CDO. Os países desenvolvidos podem investir em Cabo Verde, construir indústrias em Cabo Verde, exportar para a CDO. Basta que nós conseguirmos ligação marítima com a CDO para incrementarmos as trocas comerciais com a CDO. Cabo Verde tem que estar integrado. Agora, há pessoas que não pensam assim, sabem que é o correto, sabem que Cabo Verde deve estar integrado, mas não querem, por questões de preconceitos. Não pagam taxa, criam problemas, não mostram interesse e, digamos, põem em causa a imagem do país. Esse é o problema. Tem alguma coisa a ver com a instabilidade que a CDO, que alguns países da CDO atravessam neste momento? Não, não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver, tanto é que são dívidas estão acumuladas há vários anos. Não tem nada a ver com os últimos acontecimentos dos países da CDO. Não tem nada a ver. Pelo contrário, Cabo Verde deve dar exemplo, é um país estável, deve contribuir, deve dar sinais de, digamos, desejo de estar integrado na CDO e beneficiar também, digamos, desta própria integração na CDO. Portanto, eu penso, não vejo
não há explicação possível. Aquilo que o ministro disse ontem não tem nada a ver com a dívida de Cabo Verde. Há falta de vontade do governo e, mais concretamente, por aquilo que o ministro disse ontem, nós chegamos à conclusão que há falta de vontade do próprio ministro das Finanças. Veja, é uma verba consignada, ou seja, Cabo Verde cobra mais 0,5% de taxa sobre as importações para transferir automaticamente para a CDO e não faz isso. Até é ilegal. É ilegal. Porque podia não cobrar essa taxa aos cabo-verdianos. Mas cobra essa taxa de importação e não transfere. Portanto, até é ilegal. Mas se considera que é um montante exorbitante, pague uma parte. Se são 200 mil contos, pague 50 mil contos por ano. Não pode ficar sem pagar. E se começar a pagar, a dar sinal, até poderá provar a CDO que só pode pagar o montante que está a transferir e a CDO poderá, digamos, sim, redefinir os critérios. E dar algum benefício a Cabo Verde, alguma vantagem a Cabo Verde, por causa das suas especificidades e por causa da sua insularidade. Mas é pagando, é dando sinal. Emitiu o comunicado como Orlando Dias individualmente considerado ou como coordenador da deputação cabo-verdiana? Como deputado da CDAO e chefe da delegação cabo-verdiana no Parlamento da CDAO. E o que é que pretende fazer daqui para a frente? O Parlamento da CDAO teve uma das decisões na última sessão que nós tivemos, que é criar uma comissão para se deslocar a Cabo Verde e ver o que é que se passa com o não pagamento da taxa comunitária. Tem que ter encontros com o Presidente da República, com o Ministro das Finanças, com o Primeiro-Ministro e com o Ministro da Integração, para vermos a forma de Cabo Verde começar a dar sinal em relação ao pagamento da taxa comunitária. Nós, no Parlamento da CDAO, já não estamos à vontade, porque todas as vezes os colegas confrontam-nos com isso. Por que o vosso governo não dá sinal? Por que o vosso Estado não dá sinal? Será que não estão interessados na CDO? Por quê? Vocês sabem que a CDO, os projetos da CDO e o funcionamento da CDO só acontece através do pagamento da taxa. Se não pagam taxa, quer dizer que não querem que a CDO exista. Portanto, não querem que exista a CDO. Então, neste caso, nós já não vamos ser muito tolerantes, mas temos que também nós influenciar, pressionar o governo para dar sinal. E neste caso concreto, todos os deputados de Cabo Verde no Parlamento da CDAO estão unidos. Diga-me o seguinte, essa comissão já está constituída? Falou-se disso, está no programa estratégico e vamos criar na próxima sessão, que terá início em finais deste mês. Penso que daqui 1 mês, 2, 3 meses, mais tardar, a comissão estará em Cabo Verde para debater com as autoridades a necessidade de pagamento da taxa. Da parte do Presidente da República de Cabo Verde, Sua Excelência Dr. José Maria Neves, não há problemas. Ele quer que Cabo Verde pague. Só que o nosso sistema do governo, o Presidente não tem poder de pagar a taxa. O governo é que tem. Enquanto nos outros países, em que o sistema é presidencialista, são os presidentes de cada um dos países da CDO que dá indicações ao governo para pagar. Diga-me o seguinte, sabemos que o Presidente da República tem falado com o governo sobre isso, da necessidade de dar sinais. O governo teimosamente não dá sinal e ainda por cima o ministro vem responder a um deputado da CDO e responder ao Presidente da República falando ou pondo em causa até a inteligência tanto do Presidente da República como do deputado nacional, que é deputado da CDO. Portanto, nós tínhamos que reagir de forma contundente para que o ministro não cometa, digamos, esses erros no futuro e para que, digamos, faça com que Cabo Verde cumpra os seus compromissos. Cabo Verde é um país de bem, tem boa imagem, devemos reforçar a nossa imagem e isso passa pelo, digamos, pelo cumprimento dos nossos compromissos. Vai abordar essa questão com o próprio chefe de governo? Sim, vou abordar com o chefe de governo, vamos ter mais um encontro com o Presidente da República, vamos ter um encontro com o próprio Ministro das Finanças, olhos nos olhos, a falar, a dizer, a convencê-lo que ele tem que pagar, que não é ele a pagar, é o Estado de Cabo Verde. Temos que ter encontro com o Ministro da Integração Regional, que é responsável também, porque nós sabemos, temos informações, que tanto o Ministro da Integração não se sente bem nas reuniões da CDO, do Conselho de Ministros,
E o Presidente da República também fica numa situação incómoda, quer dizer, estás numa reunião em que és criticado, o teu país não paga cota, não dá sinal, as pessoas criticam, não fica bem ao Estado de Cabo Verde. Quer dizer, o Ministro das Finanças ontem foi infeliz. E eu gostaria muito que o Ministro das Finanças fosse participar das reuniões da CDO, para ele mesmo ver como é que nós passamos aí com isto do não pagamento da taxa comunitária. Não é uma questão do montante em si, é questão de darmos sinal. Ora bem, se dermos sinal, em vez de 200 mil contos ou 500 mil contos, pagarmos 100 mil contos, 50 mil contos, ou 20 mil contos até, anualmente, a CDO vai flexibilizar e vai chegar à conclusão que há vontade de pagamento, que há vontade